Fala aí, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Esdras Passos. Pela infinita misericórdia do nosso Senhor, eu sou pastor e gostaria de compartilhar uma palavra. Eu não estou exercendo o ministério, mas isso aí não impede de eu falar da palavra do Senhor. E gostaria de compartilhar uma palavra tremenda que traz vitórias para a nossa vida, traz resposta de Deus, abre os céus a nosso favor, dá autorização para o Altíssimo intervir nas nossas causas, agir nos nossos desejos, naquilo que nós temos colocado diante dele. E é justamente sobre o pecado que eu gostaria de falar nessa manhã. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra de Deus lá no Salmo 32, do 1 ao 5, fala justamente sobre isso. O salmista, ele reconheceu isso, que algo que ele estava fazendo estava impedindo o agir de Deus. Ele confessou o seu pecado e Deus pode entrar com providência na vida dele. E a palavra que eu tenho para trazer hoje tem como tema: confissão de pecado traz vitórias. E aqui relata assim: o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, registrou aqui, ficou registrado para nossas vidas. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade, cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo, não há engano. Enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as minhas iniquidades. Então a gente vê que o salmista ele está passando por um momento de dificuldade, de gemido. Os ossos dele estavam passando por uma prova que ele reconheceu que era devido àquele pecado que ele havia cometido, mas não tinha pedido perdão, não tinha colocado diante do Senhor, não tinha confessado. E justamente sobre isso que quando nós abrimos mão do pecado, confessamos, colocamos diante do Senhor, aí consequentemente vem a vitória. Essa palavra é tão tremenda, porque lá no livro de 2 Crônicas 14, fala justamente sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, consequentemente, sararei o quê? A sua terra. Então Deus ele quer sarar a área na sua vida, ele quer operar em áreas que de repente você tem colocado diante do Senhor e não tem fluído, que poderia estar fluindo poderosamente, mas de repente é algum pecado que está oculto, que você não colocou diante de Deus, que você ocultou. Existe Provérbios 28:13, fala sobre isso: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará o quê? A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então justamente é o pecado que o inimigo tenta colocar para nos afastar de Deus, para impedir que a mão de Deus opere poderosamente a nosso favor. E ele sabe que quando eu e você estamos na prática do pecado, Deus fica impedido de agir a nosso favor. Deus fica impedido. Não é que Deus não tenha poder, Deus não quer fazer, ele tem todo o poder, ele quer fazer, ele quer intervir, ele quer liberar tudo aquilo que está retido, mas o pecado acaba criando uma parede de separação. Então aqui o salmista reconheceu isso: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não te ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as minhas iniquidades, a minha iniquidade do meu pecado. E ele confessou, e ali ele pôde experimentar,
o refrigério do Senhor, né? E aquele sofrimento que ele estava passando, consequência do pecado, não quer dizer que todo sofrimento seja consequência do pecado. A gente vê isso aí na história de Jó. Jó foi um homem reto, justo, temente a Deus. Ele é um homem sincero, reto, temente a Deus e que se apartava do mal, e houve aquela prova toda até com um propósito para até lá na frente ele ter uma experiência mal com Deus. Então, sofrimento, lutas, dificuldades não é consequência do pecado, mas muitas coisas que impedem o agir de Deus em nossas vidas é justamente o pecado que se instala em áreas, se instala na nossa vida e que não confessamos, não abrimos mão, não colocamos diante do Senhor e acaba impedindo a intervenção de Deus e da legalidade para o diabo agir. É aquela brecha que dá legalidade para o inimigo agir em nossas vidas. E o pecado, aos olhos do Senhor, um Deus Santo, é algo tão sério, né? Porque ele até nos orienta, né? Ele nos chamou à santidade, ele requer de nós a santidade. Quando pecamos, não é que nós não venhamos pecar, não. A palavra de Deus diz que aquele que, lá no Evangelho de João, do 1 ali ao 9, fala que aquele que diz que não peca mente. Com certeza, constantemente estamos pecados, às vezes não é em palavras, não é em atitude, mas em pensamento, pensou mal, já errou, falou que não deveria falar, Senhor, me perdoa, não, julgou mal. É claro que a gente tem que julgar segundo a reta justiça, o certo é o certo, existe uma lei, então não é segundo a aparência. E é o pecado que impede o agir de Deus em nossas vidas, a operação de Deus, tanto que quando a igreja começa a se santificar, a buscar a face do Senhor, a primeira coisa que se é exigido, abre mão do pecado, que aí já tira a legalidade para o diabo agir e dá autorização, legalidade para o Espírito Santo entrar e operar com força em nossas vidas. Então, a primeira coisa que precisamos fazer, se queremos a vitória do Senhor, a glória, a resposta, aquilo que estamos esperando para a nossa família, para a nossa vida espiritual, para as nossas finanças, não sei qual área que você tem esperado uma operação assim tremenda de Deus, uma intervenção divina, mas primeira coisa, coloca diante do Senhor, Senhor, eu tenho errado assim, me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda a mudar. Às vezes, de repente, é um modo de falar, um jeito de falar, uma forma de reagir, né, a determinadas situações. Coloca diante do Senhor, pede perdão, misericórdia, abra a mão do pecado, porque é o pecado que justamente o inimigo tenta usar para impedir o agir de Deus e para dar legalidade dele agir na nossa vida. Lá na Epístola de João, olha como é que é tremendo isso, porque fala, né, que o pecado ele é uma treva, né, uma ação das trevas na vida do ser humano. Evangelho de João, Epístola, né, de João 1:9, fala que quando confessamos, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Fala assim, ora, versículo 5, 1 João 1:5. A mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, né? A treva seria tipo um pecado, né? Uma prática pecaminosa. Se andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, né, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quando decidimos vir para a luz, abrir mão do pecado, o sangue de Jesus vem, nos lava, nos cobre toda a iniquidade, nos purifica. E se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas como fazer se estamos
nessa carne, nessa terra, sujeito às mais diversas tentações, às mais diversas situações. Às vezes você olha para o lado, você vê o que não queria ver, pensa o que não deveria pensar, ou às vezes fala o que não deveria falar. E aí por isso que o autor, né, aqui o apóstolo João, no capítulo 2, ele fala assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas ainda do mundo todo. E o salmista reconheceu isso, que ele confessou, ele estava vivendo uma aflição, um dilema, porque havia um pecado, uma iniquidade na vida dele que ele não colocou diante do Senhor. Então sempre coloque: Senhor, tem misericórdia. E constantemente estamos errando, não tem essa. Mas existe uma diferença em errar, tropeçar na caminhada, e outro é viver tropeçando, viver. Tem um ditado que fala que errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então tem essa diferença da prática e você errou, um deslize da caminhada. E realmente é isso que faz a diferença entre aquele que quer ser de Deus, quer ver Deus operar, quer ver Deus dar vitória, quer ver Deus agir poderosamente na sua vida, as respostas virem, Deus escancarar a janela dos céus, abrir as portas, e aquele que às vezes até quer, mas não quer abrir mão de determinada situação que é até prazerosa, porque o prazer do pecado gera uma alegria, uma satisfação momentânea, mas logo lá na frente traz o quê? Consequências ruins. A gente pode observar muito bem isso, observando os noticiários, os noticiários televisivos, né? Até nas redes sociais, muitos homens que hoje estão, sofrendo a consequência do seu pecado, que a princípio deu a eles o quê? Um prazer, uma satisfação, né, de um recurso que ele conseguiu lá nos jeitinhos, mas que ia contra a lei dos homens, e quanto mais a lei de Deus, né? Os favorecimentos que muitos se beneficiaram da sua posição, conseguiram um benefício momentâneo, um prazer momentâneo devido àquele pecado que eles infringiram a lei ali dos homens com relação à administração pública. Aí agora estão colhendo. Aí eu pergunto, se você chegar para muitos desses perguntarem se eles pudessem voltar atrás, eles preferiam não ter tido aquele benefício e não, para não passar o que eles estão passando hoje. Aí hoje, com certeza, eles não gostariam de estar passando isso hoje, porque o inimigo criou uma situação, deu um aparente benefício, que é errar um alvo, né, que não era o alvo ali da missão deles ali como administradores, a função que exigia da vida deles ali. Eles se aproveitaram de uma oportunidade, de um prato que o inimigo colocou ali. Foi prazeroso, mas aí tem a consequência lá na frente. E essa é aqui na terra, mas tem uma consequência maior. O pecado é nos afastar de Deus, a eternidade. E é isso que o diabo quer. Por quê? Ele sabe que para ele não há perdão. Para ele já está julgado, meu irmão. Ele já sabe para onde ele vai. Então é como aquele criminoso que, irmão, vou morrer, mas não vou sozinho não, vou levar o máximo. Ele sabe para onde que ele vai. Então ele está fazendo de tudo para o quê? Tentar atingir Deus, atingindo quem? A criatura. É como aquela pessoa covarde. Eu tenho visto isso aqui dentro na minha casa. A pessoa quer me atingir, vem aqui, mata meus passarinhos. Isso é uma covardia que é feito. A pessoa quer te atingir, aí vai no filho teu, e o inimigo age muito dessa forma, meus irmãos. Ele sabe que ele já está condenado, então ele, para afrontar Deus, para tentar atingir o Senhor, né, que ele não consegue, que tanto que Deus não vai nem precisar lutar com ele, Deus vai mandar um anjo para jogar ele lá, ó, no lugarzinho que já é dele, que já está lá guardado para ele. Então ele usa o pecado para fazer com que o homem venha seguir o mesmo caminho dele, que é a iniquidade, que o pecado é a iniquidade entrou nele lá na glória. Para ele não tem perdão, mas para mim e para você há perdão. Há tempo de voltarmos, como o Provérbios diz, se confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia. Tudo aquilo que é de Deus para mim, para a sua vida, virá. A gente vê isso aí bem
bem assim evidente na história do povo de Israel, lá no livro de Juízes. O povo, quando eles começavam a fazer o que você puder, medita lá, quando eles começavam a fazer aquilo que agradava a Deus, Deus começava a abençoar. Primeiro, aí eles vinha aquele conforto, né? Aquela situação, zona de conforto, eles relaxavam, baixavam a guarda, não buscavam mais a Deus com aquela intensidade e começavam aos poucos a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o inimigo vinha e prevalecia, e eles no aperto, o que acontecia? Aí voltavam-se para Deus, começavam a buscar o Senhor, aí Deus levantava um libertador para salvá-los. Mas aí logo em seguida, porque eles estavam sem direção, não tinha rei, não tinha aquele para orientar. E hoje Deus tem levantado, homens de Deus tem levantado a igreja santa do nosso Senhor para pregar a palavra, para pregar a verdade, para mostrar o caminho certo. Por mais que o mundo hoje tenha pregado tantas coisas que contraria a palavra de Deus, que está se transformando em verdade, né? Do mundo, entre aspas, uma verdade, mas que só afasta o homem de Deus. E Deus tem usado a igreja para mostrar para mim, para você, o caminho certo, a forma de agradar a Deus, a forma de fazer com que as mãos do Senhor venham operar poderosamente a nosso favor, para que os seus ouvidos venham estar atentos ao nosso clamor. Isso é tão interessante que o livro do profeta Isaías fala muito sobre isso. A injustiça naquele contexto lá de Isaías 58, estava reinando, né? Do profeta Isaías está reinando, e Deus usa assim a vida dele para falar. Irmão, quando o povo começasse a fazer o que agradava a Deus, irmão, Deus de pronto ele ia agir, e assim é Deus na nossa vida. E o inimigo, ele sabe disso, e ele não quer que Deus intervenha na sua vida em determinada área, porque todos nós temos alguma coisa que ainda esperamos de Deus, com certeza. Eu tenho muitas e você também deve ter, com certeza, mas é o que ele faz? Ele quer que a gente esteja em alguma situação, em algum pecado, em alguma prática que venha impedir a intervenção de Deus, a liberdade do Espírito Santo para agir. Amém? E aqui no livro do profeta Isaías fala de uma prática que era uma prática recomendável por Deus, né? O jejum é de Deus, a prática ali daqueles ritos que se fazia na lei, Deus tinha estabelecido isso, mas o que acontece? O povo estava fazendo tudo que era contrário, a injustiça estava imperando nesse tempo, e Deus queria o quê? Que o povo se voltasse para ele. Aí no capítulo 58, versículo 4, começa... Vamos do primeiro, do versículo 1, fala assim, ó: clama a pleno pulmões, não te detenha, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó os seus pecados. Vê aqui o pecado que impede Deus de agir. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que faça o vosso trabalho, né? Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz o quê? No alto. Por quê? Eles até faziam uma prática religiosa, eles praticavam alguns costumes, o jejum, clamavam, mas havia iniquidade. Então a voz dele o quê? Não chegava lá no alto. Aqui no capítulo seguinte vai falar isso, ó: eis que a mão do Senhor, no 59, não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós, o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, né? Cria uma barreira, né? O seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o povo estava
praticando a justiça. Aqui homens que aparentemente conheciam a lei, tinha prazer. Hoje a gente vê religiões que as pessoas até vão lá em determinado dia, prestam culto a Deus, tem aquele momento que parece um momento de devoção, de religiosidade, mas quando sai, irmão, o resto da semana, como disse assim, me perdoe o termo, mas mete o pé na jaca, faz tudo aquilo que desagrada a Deus, aí domingo tá lá, Senhor. Aí Deus não vai responder, Deus não vai ouvir, Deus não vai agir, meu irmão. E é isso que o diabo quer. O diabo ele quer prender a pessoa nessa religiosidade. A pessoa acha que está agradando a Deus, mas durante a semana faz tudo que desagrada a Deus, tudo que entristece ao Espírito Santo de Deus. E chega num domingo, ou num dia da semana, num dia certo, vai lá e clama, e chora, e se derrama. Deus fala o quê? Que, não se fará ouvir a sua voz no alto. E o salmista, ele reconheceu isso, que os ossos dele estavam secando e estavam passando por várias aflições. E a pior aflição para aquele que já teve um encontro com Deus, meu irmão, é quando você já não consegue mais sentir. Quem já experimentou Deus verdadeiramente sabe o que eu estou falando, meu irmão. A pior coisa para aquele que já teve ali, na presença de Deus, meu irmão, é você sentir que Deus, tipo assim, devido a alguma situação, Deus não está agindo, parece que criou-se uma barreira entre você e Deus. É a pior coisa para aquele que já teve na presença de Deus, irmão. Pior coisa é você ir para a casa do Senhor e não sentir a glória, não sentir a presença, não sair dali com aquela alegria, aquela satisfação cantando. A palavra de Deus fala que está alegre, cante, aquela alegria que não vem com as coisas, né? Com as coisas que dão aquela satisfação, mas é algo que vem de Deus, de dentro para fora, não de fora para dentro. As coisas de fora para dentro dão essa satisfação momentânea, mas é passageira, como o pecado traz aquela alegria momentânea, como a gente citou o exemplo aí de homens que se beneficiaram dos seus cargos, tiveram um prazer momentâneo, mas hoje está tendo a maior tristeza aí, tendo que responder. Por quê? Se eles pudessem voltar atrás, eles não fariam. Com certeza, eu creio que a maioria, pelo menos a maioria, não faria o que fez. E a pior coisa é a eternidade. E aqui esse povo estava assim, nessa prática. Aí no versículo 5 fala assim, seria esse jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamaria isso de jejum aceitável do Senhor? E olha que o jejum, meu irmão, na palavra de Deus, ele move o mundo espiritual. O jejum tem um poder tremendo. Hoje até o mundo, devido nessa preocupação com o estereótipo, né? Eu também estou precisando dar cuidar da minha carcaça, né? Mas por quê? A pessoa tem que seguir uma regra ali para poder se cuidar, né? Para estar ali 100%. E não dá, irmão. Como é que o cara vai fazer o jejum? Vai quebrar o sistema ali Aí, e muitos até se esquecem disso, mas o jejum move o mundo espiritual. E aqui, por que não estava movendo? Porque não estava havendo a prática da verdade. Deus, não é que Deus está reprovando a prática do jejum. O jejum é de Deus. O Senhor Jesus Cristo mesmo jejuou. Ele fala, né, que virão dias, ele fala que o pessoal questionava, chamava ele de glutão, os religiosos da época, e ele fala, mas o João Batista jejua, e vocês não jejuam, dias virão, né, em que o noivo será tirado e eles jejuarão, porque naquele momento não havia necessidade deles terem aquela prática, porque o jejum move o mundo espiritual, meu irmão. Tu pode ver que às vezes na correria do dia a dia, você fica, às vezes, já aconteceu comigo várias vezes, meu irmão, de ficar o dia todo sem comer nada. Eu fico assim, Jesus, estava ali na agitação, mas aí quando você coloca um propósito, não, Senhor, eu vou jejuar por causa disso, esse propósito inconsciente ali com Deus, você coloca, meu irmão, só falta já aconteceu a situação da pessoa chegar, não foi um Big Mac, né, mas, irmão, foi aquele lanche que Jesus, para te tirar daquele propósito que, querendo ou não, mexe no mundo espiritual, move no mundo espiritual. Só que aqui, esse deles, porque não estava regado com o que era justo, correto, não estava chegando diante de Deus. Aí Deus repreende essa prática, porque eu posso estar praticando,
fazendo uma prática religiosa, orando, jejuando, sabe, buscando a Deus, lendo a palavra, mas se houver uma iniquidade no meu coração, dentro de mim, lá no interior, onde só Deus sabe, meu irmão, está sendo tudo em vão. Deus não está recebendo, não chega diante de Deus, ó. Não se fará ouvir a sua voz o quê? No alto. E é isso que o diabo quer. Por isso que ele tenta corromper o ser humano. Hoje, para você pecar, você não precisa sair de casa. Você liga a televisão, meu irmão. Você hoje entra na internet. A internet é uma benção. Olha quantas pessoas têm sido também um instrumento, meu irmão. Quantos casamentos foram destruídos através da internet, dos bate-papos, das redes sociais. Entendeu? Então a gente tem que saber usar, igual a televisão, a gente tem que saber selecionar os programas. Tem programas que realmente só vão te afastar de Deus, só vai alimentar a tua carne, porque é só carne que é colocada ali, escancarada, para você olhar e se deliciar, mas só vai te afastar do Senhor, meu irmão. Não que você não vai ver, você não é cego, você vê, mas existe uma diferença em você ver e outra coisa é você ficar vendo e apreciando, e aí esse é o problema. E aqui, voltando aqui para Isaías, Deus estava reprovando a prática religiosa desse povo, porque eles estavam totalmente contrários às pessoas de Deus. Aí fala assim no 6, ó, porventura é esse o jejum que escolhi, não é esse o jejum que escolhi, a prática do que é correto, Deus, que conta para Deus. E uma das práticas que Deus exige é que venhamos confessar, abrir mão, parar de errar, parar de pecar. Eu não sei de repente aonde, qual área que você poderia estar pecando, que está impedindo, meu irmão, Deus agir. Deus quer agir poderosamente, Deus quer derramar bênção sem medida sobre a sua vida, vitórias poderosas sobre a sua vida. Mas, como diz Deuteronômio 28, né, é uma palavra que eu amo, meu irmão. Quando eu ouço os pregadores pregar essa palavra, eu vibro, porque dependendo da eloquência, né, do pregador, meu irmão, estremece a igreja, o povo dá glória. Mas uma palavra dessa, meu irmão, até o nosso pastorzinho de vez em quando traz umas exortações lá que ninguém dá glória, que é conserto, que realmente a gente só quer ouvir aquilo que satisfaz o nosso coração. Mas quando vem uma palavra dessa sobre abrir mão do pecado, sobre se consertar, buscar a Deus, não nos agrada, mas é a palavra que move o mundo espiritual a nosso favor. O diabo, ele perde a legalidade, o Senhor ganha autorização, legalidade para intervir poderosamente, para desfazer todo o mal, para derramar as bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Aí no versículo 6, voltando aqui, porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Impiedade não pode reinar na minha nem na sua vida. Desfaça a atadura da servidão. Deixe livres o oprimido e despedace o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e que recolhas em casa o pobre desabrigado e que se o vires nu, o cubras? Não te esconda do teu semelhante, né? Às vezes isso é tão tremendo, porque quando a gente não tem condição de fazer uma coisa, mas às vezes a gente tem condição de abençoar. E lá Tiago fala, 4,17, se eu não me engano, se eu sei fazer o bem e não faço, eu peco. Isso é tão tremendo, sabe por quê? Olha como é que as coisas de Deus são tão sérias. Eu teve uma época, eu estava numa empresa e estava como escalante, né? Eu era um buchazinho, né? Para dizer, um buchazinho que não ganhava nada, só tinha um favor que eu podia fazer a escala e me favorecer escolhendo os melhores dias. Essa, na verdade, era a única vantagem. O restante, irmão, tinha nada de vantagem. Aí eu era o responsável do horário, fazia a escala. Meu irmão, tinha o cara tipo assim, fazia o negócio para sacanear. Me perdoe o termo, mas tipo assim, fazia o serviço, mas tu via que o cara tava jogando contra. E, meu irmão, aí volta e meia o cara precisava mudar a escala dele. Eu sempre ia antes, pedia aí, gente, qual o melhor dia para vocês? Eu vou preparar a escala, fala aí. Aí eu preparava a escala que favorecesse a todo mundo, para todo mundo ficar satisfeito, né? E só que sempre, durante o mês,
acontece o imprevisto, aí vinha um abençoado pedir, pois não tem condição de mudar aquele dia, surgiu uma situação aí, meu irmão, a escala estava pronta, era só falar, meu irmão, não dá, acabou, não dá, agora, poxa, não tem como mexer, mas tinha como eu mexer, tinha como dar um jeitinho para ajudar o cara, aí vinha o capeta, né, a hora da vingança aí tu, não, eu ia lá e favorecer, eu falei, agora o cara vai me ajudar, meu irmão, né, eu tava lá de bucha do negócio, o cara vai me favorecer, mês que vem, no mês seguinte, o que acontecia? Era a mesma coisa, aí logo em seguida surgiu uma outra situação, o cara vinha, e aí, já tem condição, eu, filho da mãe, agora, aí eu falei, não, Senhor, não pode, por quê? Tinha como eu favorecer, entendeu? Eu não... Então, é uma coisinha pequena, simples, mas que move, meu irmão. Move o mundo espiritual. E aí Deus até permite, Deus te coloca à prova para você ver, para ver a tua postura, meu irmão. Nessa hora, não é o homem não que está te provando. Hoje eu vejo isso, que o homem cria situações para tentar te provar, e eu creio que nem é para provar mesmo, mas Deus, meu irmão, Deus permite ir ali para você colocar aquilo e até mostrar pro cara, poxa, uma hora a consciência do cara vai pesar. Poxa, o cara só tô sacaneando o cara volta e meia tá me favorecendo, poderia não fazer nada, pô, irmão, não dá, acabou, não ia fazer nem o mal nem o bem, só ia cruzar os braços, mas é o que Tiago diz, 4,17, se eu sei fazer o bem não faço, eu peco, é uma prática pecaminosa. E aqui, ó, é justamente isso, com semelhante que Deus está falando. Aí no 8 fala assim, ó, então romperá a tua luz como alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda, meu irmão. Por isso que o inimigo quer que eu e você venhamos estar em alguma prática do pecado, porque quando praticamos a palavra do Senhor, meu irmão, é Deus que vai na frente, é Deus que vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, como diz o louvor aí de uma cantora famosa aí do cristã, né? Fala assim aí no 9, então clamarás e te responderás, e o Senhor, né? Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, volta, meu Senhor, socorre-me, meu Deus, não é? Meu socorro, a palavra de Deus diz lá no Salmo 46, ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da aflição, da angústia, irmão, socorro, Senhor, e pode ter certeza que Deus vai te socorrer, se você está em paz com ele, tirou toda, como o salmista fez, irmão, Deus vai entrar com providência. Aí no 9, voltando no 9 aqui, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele te dirá, eis-me aqui. É Deus que vai te dizer, eis-me aqui, ó. Se tirares do teu meio o que? O jugo, aquele peso, às vezes que a pessoa, o jugo é o peso, né? Era aquela estrutura de madeira que se colocava no animal para ele levar uma carga. Então, às vezes, de repente, alguma coisa que a gente coloca na outra pessoa e que não é de Deus, né? Um jugo, é um peso, é uma acusação, uma situação que é contrária aos preceitos de Deus. E o dedo que ameaça, né? Aquela... Meu irmão, não sei o que é isso. Essa intimidade ameaçada. Eu tô falando com propriedade, não é que eu li não, meu irmão, é experiência na pele, eu sou um trapo de imundice, mas eu sei o que eu tô falando, meu irmão, e falar injurioso, né, meu Deus, é tanta... Ó, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma faminta, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão, ó, será como o meio-dia, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará o quê? Os teus ossos. Davi estava o quê? Com os ossos sendo apodrecidos, porque ele não era qualquer pessoa. Segundo o próprio Senhor falou, ele era segundo o coração de Deus. Mas isso mostra, Deus é tão tremendo, irmão. A palavra de Deus é tão tremenda que ela não oculta o pecado de ninguém, meu irmão. O único que não pecou, até Deus, até cirou, mas até a ira do Senhor Jesus é uma ira santa.
Mas a gente vê que Deus ele não ocultou os pecados. Ele poderia, né? Nós normalmente não gostamos de mostrar os nossos defeitos, né? Só as nossas virtudes, né? Nas entrevistas de trabalho. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o bambambam, eu sou... Mas, e aí? Não, aí ninguém... Mas Deus é tão tremendo que ele registra aqui. Permitiu ser registrado o mole de Davi, meu irmão, que era segundo o coração de Deus, num deslize, cometeu atrocidade, meu irmão. Se envolveu com a mulher dos outros, ainda tentou encobrir o pecado, criou uma situação para o cara, para encobrir o pecado. É isso que às vezes acontece, a pessoa erra, aí tenta encobrir o pecado com outra mentira. Aí Deus está vendo, meu irmão, uma hora vai ser escancarado, desmascarado. A gente está vendo aí, ó, no noticiário, você liga a televisão, o cara eu já nem gosto mais de ligar, eu só vejo isso. Meu Deus, parece que quanto mais mexe, mais coisa sai. Mas isso aí mostra o quê? Deus está trazendo um novo tempo à nossa nação. E essas pessoas, eu creio que vão se voltar para Deus, vão ver que por esse caminho que elas seguiram, por mais que tiveram algum benefício, agora está trazendo o quê? Tristeza, vergonha para eles, para sua família, entendeu? Então o lucro que tiveram não veio abençoado, não veio com a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Então, é justamente isso. O Senhor irá e fala até aqui dos ossos, né? Tremendo, né? Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais, meu irmão. Aí, ó, no versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma. Meu irmão, tem uma satisfação que ela vem de Deus, meu irmão. Tu tá às vezes eu entendo, tá aqui na prova, eu sei o que eu tô falando, tá na prova e vem aquela vontade de louvar, tu vê que há alguma visitação de Deus ali, que tu fica assim, tem os momentos e vê que é Deus, mano, na tua vida, mostrando que Ele está contigo, independente da situação que você esteja passando. Se você decidir, irmão, largar o pecado, tu vê, tem gente que tem vontade de se voltar para Deus, mas fica com medo, porque vai ter que largar situações que de repente podem trazer vergonha para ele, podem trazer prejuízo, mas todo prejuízo que você tenha em se posicionar com Deus, irmão, só vai trazer glória, só lucro, só resposta lá na frente. Deus está querendo o quê? Operar, intervir aqui. O profeta está falando para algumas pessoas, para o povo, principalmente aqui para aqueles que até tinham prazer em fazer aparentemente a vontade de Deus, mas tinha alguma prática de pecado, alguma legalidade que impedia a intervenção de Deus, e Deus não estava se agradando. Deus queria intervir, Deus queria agir, e o povo achando que estava agradando. Um exemplo disso, lá em Lucas 18, conta um relato de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era sacerdote, né? Era fariseu ali, era aqueles mais religiosos ali da fé, mais fervorosos na fé. Eles iam até além do que a palavra de Deus manda. Os caras eram tão assim que eles iam até além, mas acabavam deturbando uma coisa ou outra. Como diz lá Marcos 7, fala sobre isso. Criava até voto que Deus não criava para descumprir uma obrigação divina. Mas isso é para outro dia. Meu irmão, o fariseu chega lá diante do Senhor. Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano pecador, eu jejuo. Vamos lá, Lucas 18, depois a gente volta para cá. Lucas 18, essa palavra é tão tremenda, mas ele estava todo exaltado, a oração dele não passou do teto, meu irmão. Então, por isso que é o pecado, meu irmão. O pecado faz com que a mão do Senhor não haja, não intervenha a nosso favor. Aqui, ó, Lucas 18, no 9 até o 11. Fala assim, ó. Portanto, propôs também essa parábola. Amém? Lucas 18, verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Meu irmão, por mais que você chegue num nível, eu espero um dia chegar naquele nível, como muitos chegaram, muitos têm chegado aí, têm feito a diferença, como diz o nosso líder lá, estão fazendo a diferença nessa nação. Eu espero um dia chegar, mas nunca, meu irmão. Acha que é o seu mérito, que você é o bambambam, o cara, né? Da cocada, o rei da cocada preta, não, meu irmão. E aqui, esse fariseu, né, ele chega, ó, propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmo,
crendo que eram mais justos, né? A outra versão, Revista Corrigida, fala sobre isso. Por se considerarem mais justos e desprezavam os outros. Irmão, não despreze ninguém, irmão. Independente da sua condição, do teu nível de espiritualidade, não despreza ninguém. Até a palavra manda a gente ter tolerância, né, com os fracos na fé. Até aquele irmão que você vê, né, é meio difícil, né, mas você vê que está fraco, você tem que ter amor, paciência, tem que orar por ele. E aqui ele fala, ó, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano, meu irmão, era tipo a escória da sociedade, aos olhos dos judeus. Por quê? Os publicanos eram judeus que eram contratados por Roma, que servia a Roma para cobrar impostos dos seus irmãos. E além de cobrar impostos, eles extorquiam, meu irmão. Eles iam além, como a gente vê, seriam os fiscais da Receita Federal dos nossos dias. Tu vê, eles são constituídos, homens altamente capacitados que foram colocados em posições privilegiadas, né, num posto que hoje é um posto bem visto, né? Pô, quem não quer ter um emprego desse? O cara ganha uma nota, tem uma condição tranquila, mas o que muitos faziam como os publicanos? Se aproveitam da sua posição e fazem como os publicanos. E nessa época, irmão, era pior, era como se fosse o pior pecador, os publicanos e pecadores, que eram vistos como a escória da sociedade. E os dois sobem ao templo. Aí no 11 fala assim, ó, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Ó, ele se achava o cara, né? Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Meu irmão, é claro que às vezes a gente coloca, poxa, Senhor, eu sei que eu não, mas Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pior do que o mais vil pecador, mas você pode colocar diante do Senhor, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, meu Deus, eu não estou fazendo. Então você pode até colocar diante de Deus como... Isso é bíblico, irmão. O rei Ezequias colocou, ele tinha recebido uma sentença de morte, que a morte viria, ele pôde colocar diante do Senhor, o Senhor tem visto que eu tenho andado retamente, você pode colocar, Senhor, eu estou buscando, eu tenho orado, eu tenho colocado, a tua palavra manda, eu estou fazendo, eu tenho perdoado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tu pode colocar diante de Deus, isso é bíblico, meu irmão, não tem heresia nenhuma nisso, amém? E aqui, ó, o fariseu, né, o cara se achava o santarrão da paróquia. Fala assim, ó, jejuando 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo, meu irmão. O dízimo é tremendo, meu irmão. Hoje tu vê que você devolve a Deus o que fica, meu irmão. E tu vê que o cara que não devolve a Deus está roubando, meu irmão. Hoje o pessoal argumenta que é coisa da lei, mas o dízimo é bíblico, é de Deus, meu irmão. Eu sou testemunha disso, meu. O dízimo é de Deus. E só que ele dava o dízimo, mas não estava da forma que agradava a Deus. Aí o publicano, estando em pé, né, longe, nem ousava ainda, né, levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, né? Outra versão fala: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Entendeu? É reconhecendo a tua humanidade diante do Senhor. Senhor, aquele que confessa seus pecados e deixa alcança o quê? Misericórdia. Digo-vos que esse, né, o publicano, desceu para a sua casa justificado, e não aquele, porque os que a si mesmo se exaltam serão humilhados, os que se humilham se exaltam, meu irmão. Então, tu vê, era o caso de Isaías aqui. Havia uma prática pecaminosa aqui na religião, nos homens, e Deus levanta o profeta para mostrar que Deus estava querendo agir, meu irmão. Deus está querendo agir na minha, na sua vida, em áreas. Então não deixa, meu irmão. Por mais que aconteça situações, tu venha se entristecer, você venha olhar para situações, Senhor, releva, perdoa, entrega na mão do Senhor. E o pior de tudo, que eu acho que é mais, é você indo orar. Mas é que o Senhor que manda, mano. Se o Senhor manda, a gente tem que fazer. Por mais que às vezes pareça que não está surtindo efeito, mas no mundo espiritual, Deus está recebendo, né? Ó, o fariseu orou ali, não passou do teto. O publicano chegou lá na glória, chegou lá em cima. Então, aí aqui fala assim, ó,
no versículo 11, voltando para a gente fechar essa parte aqui. O Senhor te guiará, voltando para Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até lugares áridos, fortificará os teus ossos, quer dizer, te dará vigor, saúde, disposição, estrutura, né? Os ossos quer dizer estrutura. Se a gente não tiver os ossos, a gente não consegue se manter de pé, né? Vê que quanto mais idosa a pessoa vai ficando, os ossos vão ficando mais fracos, ela vai tendo uma dificuldade de caminhar, de se manter de pé. Os ossos falam disso, de estrutura, sabe? De condição para caminhar, para prosseguir, para alcançar os seus alvos, as suas metas, aqueles propósitos, aquilo que você tem desejado do Senhor. Amém? E será como um jardim regado, como um manancial, ó, cujas águas jamais faltam. Meu irmão, existe uma satisfação, um saciamento, né? Seria essa, assim, algo que vem de Deus, meu irmão, que ele fala, né, até para a mulher lá no poço de Jacó, em Evangelho de João, capítulo 4, que brotará dentro dela, né, uma fonte a jorrar para a vida eterna, virá algo de dentro, né, do interior, é algo que brota, ó. Será como o jardim regado, meu irmão, tu serás uma bênção. Jardim regado é o quê? É uma bênção, algo prazeroso, satisfatório, né? E como um manancial cujas águas jamais faltam. E os teus filhos, e olha as nossas atitudes, geram nossos filhos. Outro dia até conversando com o irmão, né? E ele hoje vê o filho dele naquele negócio, aí ele é admirado. Eu falei, meu irmão, Deus queria fazer isso contigo. Hoje ele colhe muitas coisas, por quê? Por causa dos seus pais. Seus pais eram... Então o que você faz hoje vai gerar o quê? Na próxima geração. Por isso que hoje o inimigo está tentando o quê? Corromper o ser humano de tal forma que isso está gerando consequência nas crianças. Hoje a gente vê as crianças estão crescendo rebeldes, crescendo já com um monte de coisas malignas, meu. As crianças hoje estão crescendo maliciosa. Eu vejo que teve uma vez, é experiência própria, teve uma diretora de um colégio onde eu morava, que ela pediu para a nossa igreja um dia a escola orar pelas crianças, porque ela estava vendo um espírito nas crianças que parecia que as crianças estavam igual adulta, e aqueles jovens, né, que estão na puberdade ali, naquela fase dos hormônios à flor da pele. Ela ficava assim, chocada em ver as crianças de 7, 8 anos nesse negócio. E é isso que o inimigo quer fazer. Por quê? É consequência do pecado que vai o quê? Afetar os seus filhos. A gente vê esses homens aí, ó. Eles fizeram coisa que vai ficar uma marca nos seus filhos. Por quê? A pessoa vai olhar para o filho dele, vai associar o filho o quê? A ele. De repente o filho nem é uma pessoa assim, que não tem nada que desabone a sua conduta, mas o ser humano é fogo, o ser humano é coisa do homem. Deus, ele não vê dessa forma. Mas a pessoa vai olhar para os seus filhos e vai, tipo assim, linkar, né, aos seus pais devido ao pecado. E é isso que o inimigo tenta fazer. Ó, aí no versículo 12, os teus filhos edificarão, ó, os teus filhos edificarão as ruínas antigas, né? As ruínas antigas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha, restaurador de veredas, para que o país se torne o quê? Habitável. Deus estava querendo operar, meu irmão, naquele país na miséria. A gente vê que por isso que o inimigo ele tenta muito contra nossas autoridades, meu irmão. Por isso que devemos orar pelas nossas autoridades, tanto espirituais como humanas, que eles são constituídos por Deus, meu irmão. E o inimigo tenta o quê? Corrompendo eles, consequentemente, vai gerar o quê? O mal na nação. É igual o pai, é o líder, irmão. O diabo, ele tenta aí o quê? Nas lideranças, assim como na fé, né? Na vida espiritual, o inimigo ele tenta o quê? Atacar os nossos líderes espirituais para que venha, gerar uma consequência no povo. Assim é na nação. O inimigo ele tenta o quê? Corromper os nossos líderes, a questão de frente da nossa nação, que consequentemente quem vai padecer é o povo. Assim como o inimigo tenta tocar nos pais, isso aí vai gerar o quê? O mal nos filhos. Então, é isso que Deus está querendo falar.
Entendeu? Mas os filhos, aquele que obedece, aquele que se posiciona diante de Deus, que abre mão do pecado, como Davi fez, os seus ossos serão fortalecidos, você será restaurado, você terá satisfação, meu irmão, ainda que você não esteja tendo um lucro exorbitante devido a coisas de formas que não agrada a Deus, mas você vai abrir mão da brecha, irmão. O diabo vai ser repreendido, ele não vai ter legalidade para entrar na sua vida, na sua família, meu irmão. E o nome do Senhor será glorificado, e através de você, ó, brechas serão tapadas. Brecha aqui fala o quê? De legalidades, meu irmão. Legalidades que o inimigo encontrava, né? Que as cidades antigamente ela tinha o quê? Um muro de proteção. Hoje a gente vive numa sociedade que você tem que morar a tua casa, meu irmão. Tem que botar até cerca elétrica, porque infelizmente tá. Mas isso aí é consequência que do pecado. A gente vê países como os Estados Unidos, tem lugares lá, meu irmão, que não tem nem cerca. É um cercadinho que até a criança pular, mas agora cada um tem que ir. Os condomínios hoje, até a pessoa que mora num condomínio de luxo, meu irmão, tem que se proteger, coloca isso e aquilo para se proteger. Consequência o quê? Do pecado. Então a brecha será o quê? Tapada, legalidade para o inimigo, e a palavra de Deus compara o inimigo como o diabo como um ladrão. E ele encontra sempre que encontrar o quê? Uma brecha para entrar, para destruir a minha, a sua vida, sabe? A nossa, principalmente, meu irmão. Ele não está preocupado com a tua conta bancária, meu irmão. Apesar de que ele tenta tocar nas tuas finanças para te atingir, ele tenta tocar na tua família para te atingir, ele tenta tocar nos seus filhos, meu irmão, para te atingir, mas ele quer te atingir, te tirar da comunhão com Deus, meu irmão, porque ele sabe que você, na presença de Deus, abrindo mão do pecado, ele não vai poder agir. Deus vai ter total liberdade de operar, irmão, escancarar, desfazer toda a obra das trevas, derramar essas bênçãos aqui que o profeta está profetizando para o povo, que deveria largar aquela prática que aparentemente era espiritual, mas que não tinha nenhuma espiritualidade, que não chegava diante de Deus. E Deus estava o quê? Com as mãos, como diz aqui logo em seguida no capítulo seguinte, com as mãos travadas, né, para agir, porque Deus ele não pode ir contra a palavra dele. Deus é igual hoje a lei está aí. O outro dia o nosso presidente falou, a lei é máxima no nosso país. A lei, ninguém, por mais poderoso e importante, ninguém pode passar por cima da lei. A lei foram quem? Os nossos deputados e senadores que instituíram, e lá o Poder Executivo vai lá e faz o troço. Mas, irmão, ninguém está acima da lei. E justamente a lei de Deus, irmão, Deus não pode ir contra ela. Por isso que ele fala que o pecado, meu irmão, impede ele de agir. Por mais que você seja como Davi, segundo o coração de Deus, irmão, aquele cara que ora e o céu abre, meu irmão. Se você der mole, Davi deu mole e gerou o quê? A consequência do pecado, meu irmão. Davi, que era Davi, gerou na vida dele uma consequência que trouxe a desgraça para a família dele. Por mais que ele foi um rei abençoado, mas existiu uma área na vida dele, meu irmão, que é uma área, meu. É uma área que o inimigo quer. E essa área, por mais que nas outras esteja tudo totalmente 100%, mas se tiver uma áreazinha que não, eu sei o que eu estou falando, meu irmão. Se não tiver uma área que não está 100%, meu irmão, isso te deixa no fundo, e é ali que o inimigo tenta agir para te tirar da comunhão com Deus. Principalmente isso. E você, além de tudo, vai ser o que? Um reparador, né, de brechas, vai ser um instrumento para tapar brechas, para ajudar os outros, para fechar legalidades para o inimigo. Ali, a nação era cercada por um muro, né, por um muro que protegia contra a ação inimiga. E aqui a brecha justamente fala sobre isso. Você vai ser esse instrumento para fechar a brecha, restaurador de veredas, mostrar o caminho certo para outras pessoas, para que o país se torne o quê? Habitável, vai trazer a prosperidade. Existe lá em Provérbios 29, se eu não me engano, quando deixa eu confirmar aqui, Provérbios fala que quando o justo governa, né? Cadê? Provérbios 29. Quando os ímpios governam, o povo sofre, mas quando há essa... tá aqui, ó, Provérbios 2. Fala assim:
Quando se multiplicam os justos, né, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo que geme, suspira. E hoje a gente vê a nossa nação que gemendo, consequências de injustiça que foram praticadas devido à ação. Irmão, por trás está um maligno. Esquece isso. Hoje o homem está tão assim que nem crê que existe mais o inimigo. Mas se o Senhor deixou registrado que ele está por trás, que ele é a causa do mal, que ele veio para matar, roubar e destruir, então creia nisso. A palavra fala que a minha luta não é contra o meu próximo, por mais que ele tenta usar o próximo para que a gente venha ficar magoado com o próximo, sabe? É isso que ele quer, para a gente criar rixa com o nosso próximo, mas na verdade quem está por trás é o diabo. Assim como Deus quer usar a minha vida, a tua vida, para restaurar vidas, para abençoar a nossa nação, o inimigo também quer me usar, quer te usar para ser um instrumento de destruição na vida do próximo, irmão. Então é isso que a gente tem que entender. Por isso, se o Senhor manda perdoar, perdoa, releva, e da hora para Deus abençoar poderosamente, porque assim você vai ser mais abençoado. Quando você dá, né, você recebe, né? E a medida de Deus é sempre além, né? Aquele que dá receberá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, meu irmão. A medida de Deus é sempre além. Por isso, a necessidade de confessar o pecado, meu irmão. Voltando para o pecado. Abra mão do pecado, abra mão, Senhor, de todo prato de lentilha do inimigo, meu irmão. Por mais que o mundo hoje tenha abraçado tantas coisas que contraria, a gente vê o nosso líder espiritual aí batendo de frente, meu irmão, contra ideologias que estão tentando implantar, que já tá em operação, né? Estão querendo a aprovação de todo mundo, deixar o troço descarado, né? Antigamente as coisas eram feitas na surdina, né? Mensagens subliminares para tentar induzir as crianças ao pecado, ao erro. Agora não, meu irmão. Agora é escrachado, é porque já está chegando a última hora. E olha que quando foi escrita a palavra, meu irmão, já era a última hora. Então nós estamos nos últimos minutos, nos últimos segundos. Agora mesmo que eu e você precisamos cada dia mais, irmão, abrir mão de todo o pecado. Senhor, me cobre com teu sangue, revista com meu poder, sonda, me fala como o salmista falou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, guia-me pelos caminhos eternos. Larga o pecado, irmão, confessa a sua iniquidade. Se você quer prosperidade, eu quero, meu irmão. A palavra promete, a prosperidade é de Deus. Não é ganância, a ganância é... Provérbios 1,19 fala sobre isso, irmão. O espírito de ganância tira a vida daquele que possui. Existe a ganância, a busca desenfreada pela riqueza, né? Nessa cobiça. Paulo fala sobre isso, acabaram se desviando da fé. Na parábola do semeador fala ali que a riqueza, as seduções dessa vida acabaram sufocando a semente, né? A palavra de Deus de frutificar na vida de alguns, porque o coração... Tipo assim, a vida dela se deu lugar para crescer os espinhos, né? As coisas que acabam sufocando, é diferente, mas a prosperidade é de Deus, irmão. Você vai ter para dar, não tomarás emprestado, é o que promete a palavra de Deus. Então, Deus é fiel, meu irmão. Se obedecermos, você não vai ter nem igual desesperado atrás, elas virão e te alcançarão, meu irmão. O Senhor, você vai clamar e Deus vai falar, eis-me aqui, meu irmão. É algo tremendo, imagine, você... Por isso, meu irmão, que a gente tem que estar na palavra. Esse é o consolo do cristão, irmão. Se você está na palavra, fique em paz. Por mais que, de repente, você vai abrir mão de um pecado, você vai ter prejuízo. E eu, até numa outra mensagem, eu citei o exemplo desse rei, né? O rei Amazias, segundo Crônicas 25. Ele ia para uma guerra e tinha contratado um grupo de mercenários, digamos assim, uma tropa de elite de Israel, né? Que era o Reino do Norte. Ali só combatente ali com disposição para ir para a guerra. Aqueles caras que eram de frente de guerra. E ele tinha contratado e Deus usa um profeta, um homem de Deus, para falar com ele que se ele fosse com aqueles soldados que eram na tribo de Efraim, né, do norte, do reino do norte de Israel, Deus não seria com ele. Aí ele, poxa, meu Senhor, mas o prejuízo que eu tive, né, o dinheiro que eu investir, né? Às vezes tem investimento que você coloca e aparentemente você vai ter prejuízo. Aí fala assim, segundo Crônicas 25, fala assim, porém certo homem de Deus veio a ele, né? Veio a ele dizendo, rei, não
deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, o Senhor te fará cair diante do inimigo, porque o Senhor tem força para ajudar e para fazer cair. O Senhor tem força para te, irmão, te jogar para o alto também, para te deixar levar uma pernada do inimigo. Aí fala assim no 9, aí disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei as tropas de Israel? Já tinha pago, né, pelo exército. Aí o Senhor responde através do homem de Deus. Respondeu-lhe o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Meu irmão, Deus pode restituir muito mais. Tu vê, o maior exemplo disso foi Zaqueu, meu irmão. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, primeira coisa, ele decidiu restituir, pagar, porque ele tinha enriquecido muito. Ele era o chefe dos fiscais lá da Receita de Israel, dos publicanos, e tinha se favorecido da posição dele. Meu irmão, além de cobrar para Roma, trabalhar para o inimigo, né, aqueles opressores, e ele ainda extorquia, mas ele decidiu restituir. O que o Senhor falou? Que havia entrado salvação na vida dele. Quando decidimos nos posicionar diante de Deus, abrir mão do pecado, meu irmão, aí verdadeiramente Deus pode, a salvação do Senhor, como a gente leu aqui no livro do profeta Isaías, pode entrar de forma poderosa, meu irmão. Deus vai na frente, vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, né? Fala assim, ó, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda, o teu respaldo, meu irmão, será o Senhor. Então clamarás e ele te responderás, gritarás por socorro e ele dirás, eis-me aqui. Imagina, irmão, Deus, que é Deus, o Todo-Poderoso, irmão, você clamar e Deus, eis-me aqui, isso é tão tremendo, porque o Salmo 90, deixa a palavra de Deus aberta lá nesse salmo, caramba, que é o salmo que protege, não o salmo, meu irmão, é a prática da palavra, entendeu? Crendo no que está escrito nesse salmo, que realmente protege. Mas fala assim, ó, no finalzinho dele, no versículo 9, né? Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, né? Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, ele dará, ó, porque dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão, ó, nas mãos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa, calçarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim, irmão, se apegou com amor, eu o livrarei. É quando a gente abre mão do pecado, se posiciona de Deus, ó, poluir é salvo, porque conheceu o meu nome. Irmão, quem conhece o nome do Senhor é como José. Eu trouxe uma palavrinha agora de madrugada sobre José. Meu irmão, José preferiu ir para a cadeia do que se envolver, né? Perdoa esse termo, linguajar chulo, se envolver com a mulher de Potifar. Ele preferiu o quê? Honrar o seu patrão. Ele não pecou contra Deus, aparentemente foi injustiçado, teve um prejuízo por uma atitude o quê? De não ao pecado. Mas lá na frente, meu irmão, Deus, ele poderia se questionar, né? Poxa, Senhor, né? Às vezes a gente se questiona com Deus, né? Mas, irmão, Deus honrou toda a decisão de largar o pecado. Tem glória lá na frente. E a maior glória, meu irmão, é que você vai dar liberdade para Deus entrar na tua vida, para o Espírito Santo poder intervir, o capeta será repreendido, sabe? Ele não vai encontrar legalidade, meu irmão, para agir na tua vida. E se porventura Deus está permitindo ele agir em alguma área, né? Como permitiu agir na vida de Jó, meu irmão, ele vai ter, como diz lá em Deuteronômio 28:7, se eu não me engano, ele vai ter que arrumar, são 7 caminhos para meter o pé. Se por um caminho ele vem, ele vai ter que escolher uma rota para bater em retirada, porque o Senhor estará contigo, meu irmão. Aí aqui no 15, que é tão tremendo, ele me invocará e eu
lhe responderei. Tu vê que Deus, ele está sempre pronto para nos responder, ele está sempre pronto para agir na minha e na sua vida, mas necessário nos é o quê? Abrir mão do pecado, meu irmão, não seja conivente. Isso é tão tremendo porque às vezes não é só a prática, às vezes é a cumplicidade. Eu sou conivente, cúmplice do pecado alheio, entendeu? Aí eu estou sendo igual, é igual o crime, né? A justiça do homem, ou assim, a pessoa que da área do direito tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Sobre os cúmplices do crime. A pessoa não cometeu um crime, mas foi cúmplice. De repente foi o motorista que levou o criminoso lá, foi aquele que pagou, foi o mandante. Ele não cometeu de fato, né? Mas ele foi o mandante ou foi cúmplice, eu estava ali, consentiu naquilo ali. Isso é tão tremendo, porque também é um pecado. Romanos 1 é tão... Cara, essa é a palavra de Deus, meu irmão. Cada dia eu fico mais maravilhado. Estou aprendendo mais e mais depois que eu venho para saber de Deus, Vitória. Cristo, irmão, o nível, cada homem de Deus ali que Deus usa, que eu fico maravilhado. Eu amo falar da palavra, meu irmão. Mas vamos lá. Romanos 1 também é o quê? É um pecado. E olha o que está acontecendo na nossa sociedade, meu irmão. É justamente isso aqui, ó. No 28, Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, tu viram, pessoas que aparentemente tinham conhecimento de Deus, né? O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, né? Coisas reprováveis, cheias de injustiça, de iniquidade, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo. Pode ser o maior criminoso que for, meu irmão. A gente não está acima da lei, meu irmão. Você não está acima da lei, eu não estou acima da lei, existe a palavra do Senhor, então a gente tem que agir segundo a palavra do Senhor. E fala assim, ó, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis o quê? De morte os que tais coisas praticam, e não somente as fazem, mas também o quê? Consentem à prova os que assim procedem. E mais aqui na frente, a gente vai ver que as mulheres tinham mudado o seu uso natural, né? Hoje em dia está se mudando tudo. Os homens também se entregaram às suas próprias concupiscências, está se tornando normal na nossa sociedade. Mas, irmão, a gente vai amar, vai respeitar, tratar como a melhor pessoa que fosse. A gente não pode discriminar ninguém, meu irmão. Isso aí não é de Deus. Ver essas coisas que acontecem aí nas mídias, isso aí não é cristão. O cristão não vai agredir ninguém, não vai. Então, nós amamos, oramos, entendeu? Abençoamos, mas é consentir, é aprovar. Não é o seu filho estar seguindo por um caminho tortuoso, que de repente seja um desses que a palavra de Deus cita, e você, tipo, apoia. Não, é meu filho, Aí você dá o apoio. Não, meu irmão. Aí a pessoa está indo para um crime. Poxa, a gente viu recentemente uma desembargadora, se eu não me engano, meu irmão, a mulher sendo conivente com a situação do filho, entendeu? Tu vê, ela com certeza, o filho tinha tudo, seguiu por um caminho tortuoso, ela se queimou por causa do amor de mãe, não é? Aí ela queimou a carreira dela por causa de uma atitude, meu irmão. Então, por isso que não ser conivente, cúmplice, e ela tentou usar do poder dela para beneficiar o filho, e acabou que hoje em dia, meu irmão, antigamente a pessoa conseguia até encobrir, hoje em dia não tem como encobrir nada, meu irmão. Os meios de comunicação, hoje tudo uma hora vaza, meu irmão. Aí tu vê, vazou, que ela tentou beneficiar o filho, a mulher foi, com certeza deve ter sido prejudicada de alguma forma. Por quê? Ela foi conivente, porque ele cometeu um delito pela lei que é suprema, a lei dos homens no nosso país, ela infringiu, com certeza ela deve ter recebido alguma punição ou vai manchar até a pessoa dela devido a essa atitude. Meu irmão, então abra mão do pecado, meu irmão. E não é que você vai ser o mais santarrão Não, meu irmão, todos nós estamos sujeitos a errar. Uma coisa, como a gente leu no princípio, filhinhos, não pequeis, se pecardes, temos um Pai, entendeu? Jesus Cristo justo.
temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelo nosso pecado. Então devemos confessar e largar, abrir mão. Aquele que, Provérbios, né, 28:13, aquele que deixa, né, confessa e deixa, não é só confessar, é largar, é abrir mão da prática pecaminosa que, por mais que não pareça, meu irmão, está dando legalidade para o inimigo agir na sua vida. De repente agora você pode estar tendo algum benefício, mas lá na frente vai trazer tristeza, vai trazer, vai trazer dores, ou se não na eternidade, porque Romanos fala, o salário do pecado é a morte, meu irmão, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Então Deus, ele quer agir, Deus quer intervir, Deus quer operar poderosamente na minha e na sua vida. Então não deixa o pecado entrar. E o inimigo, ele sempre tenta entrar de alguma forma. De repente ele não consegue te derrubar com pecados da prostituição, com o pecado da soberba, da vaidade, sei lá, mas ele sempre vai tentar. E de repente ele vai fazer com que você venha tirar os olhos do Senhor. Vem olhar para o homem, para as falhas do homem, né? Porque eu sou falho, você é falho, qualquer um é falho. Às vezes a gente espera uma perfeição de alguém, irmão. O único que não pecou foi Deus. Davi, que foi Davi, segundo o coração do Pai, deu mole na caminhada. É claro que colheu as consequências devido a isso. Então abra mão do pecado. E Deus não encobriu não, meu irmão. Deus não encobre o pecado de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça porque é meu amigo, porque é meu filhinho, porque é isso, é que Deus não passa, ó. Vê. Davi, meu irmão, Davi era Davi sabia tocar no coração de Deus, mas de Deus indo o quê? Trouxe à tona, e a consequência foi vergonhosa, que o próprio filho, irmão, possuiu as suas próprias, foi algo tão triste que ele perdeu o reinado, o próprio filho se levantou contra ele, um filho estrupou a irmã, né, minha irmã, o outro foi lá, matou pela lei, mas era filho do rei, né? Aí foi aliviado na lei, né, que o rei tinha poder, tinha a tropa de elite da época, né, que era os valentes de Davi, podia buscar o cara onde quer que ele tivesse, aí numa ilha, lá no meio do oceano, ele mandaria. Mas aí Davi o quê? Deu mole, isso deu legalidade para o inimigo blasfemar diante de Deus, e a espada se levantou na casa dele. Qualquer pecado, meu irmão, por mais, abra mão, por mais que você é triste, meu irmão, às vezes situações, mas prefira ficar na palavra de Deus, aceitar a vontade de Deus, porque Deus o quê? Vai ter liberdade para operar, irmão, para abençoar, para intervir poderosamente na sua família. E o que você está fazendo agora, verdadeiramente se posicionando diante de Deus, vai gerar o quê? Consequências. Deus vai ouvir do céu, Deus vai clamar o teu clamor, e às vezes, de repente, é igual o fariseu lá que se achava melhor do que o outro. Porque não é porque você dá o dízimo na oferta, o dízimo e ofertas na igreja que... Não, meu irmão. Os fariseus faziam tudo isso, mas eles tinham se esquecido da essência mesmo. Entendeu? Isso é de Deus. Traz bênção e honra o Senhor com seus bens, com as primícias de toda a sua renda. Mas não é só isso, é a essência, como aquele povo lá em Isaías, que fazia as coisas, mas eles já tinham perdido a essência. O Senhor repreende até também uma igreja que praticava boas obras, sofria por amor ao Senhor, mas já tinha perdido a essência, que era o amor, o primeiro amor a Deus. Tu vê uma igreja que, eu até tenho uma palavrinha, eu estava preparando uma palavrinha sobre isso. Meu irmão, a igreja tinha tantas qualidades boas, mas a essência mesmo que toca em Deus, ela tinha perdido, e o Senhor estava reprovando. Não, Deus estava reprovando a igreja, por mais que ela fazia um monte de outras coisas, mas a essência ela tinha perdido. E aqui, os religiosos aqui dessa época, eles davam dízimo, 23, provérbio, mas eles tinham se esquecido, ó. Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei. Não é que não seja importante, é importantíssimo, irmão. Se você quer ser abençoado financeiramente, irmão, o Senhor fala: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos, nas ofertas e por aí, e com maldição sois amaldiçoado. E o Senhor manda trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sobre vós sem medida, né? Bênção tal que ela venha
tamanha abastança, e nisso eu repreenderei o quê? O devorador, a ação do inimigo que vem para destruir, né? Nessa área. Ele é repreendido. Tu vê que toda obediência à palavra de Deus, como é isso, a oferta, o dízimo, o inimigo é repreendido, e principalmente o pecado. Quando nós nos posicionamos, abrimos mão do pecado, meu irmão, o inimigo tem que bater em retirada e Deus entra. E aqui fala aqui, ó, vós, voltando aqui para Mateus 23, vós tem negligenciado o quê? Os preceitos mais importantes da lei de Deus, né? Que fala assim, é a justiça, né? A misericórdia e a fé, que eles já tinham perdido. Vós deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, não é que eles tinham esquecido disso, da essência. As coisas viraram o quê? Mecânico. Então, que eu e você não venhamos estar como fazendo as coisas no automático, meu irmão, mais de coração, na essência. Então, abra mão do pecado. Não é que a gente está nessa terra. Tu vê que o Senhor, quando ele orou pelos discípulos, ele orou o quê? Pedindo não para que tirasse eles do mundo. Evangelho de João, capítulo 17, fala sobre isso, mas que o guardasse o quê? Do mal. Eu não os peço que tire do mundo, mas sim que guarde o quê? Do mal, irmão. O mal tá aí, meu irmão, não tá brincando não. E agora tá tentando o quê? Tocar nas crianças. Já tem tocado, mas agora tá querendo escancarar, né? Então que eu e você cada dia mais venhamos nos posicionar, abrir mão de todo pecado, meu irmão. Se você quer que Deus opere, com certeza, eu quero que Ele opere poderosamente na minha vida, em áreas da minha vida, em todas as áreas, sem exceções. Eu quero ver a mão de Deus agir, mas necessário nos é o quê? Abre mão. Se Deus manda perdoar, perdoe. Se Deus manda, larga, irmão, mas fica no centro da vontade de Deus, que a bênção, meu irmão, ela vai te alcançar, você não vai correr atrás, ela virá e te alcançará. E isso é que faz para a gente fechar, né, que devido à hora, meu Deus, se deixar, meu irmão, faz tempo eu tô com sede de falar da palavra, eu tô sedento, meu irmão, sabe, quando você tá assim, aí aquilo, na epístola de João, fala no capítulo 3, mostra que isso faz a diferença, se somos de Deus ou se somos do inimigo. Por quê? A pessoa às vezes diz até que é de Deus, tem um bom coração, mas só está fazendo o que desagrada a Deus e quer que Deus intervenha, quer que Deus opere, meu irmão. Aí você pode até dizer que é filho de Deus, pode, né? Mas na realidade você não está se posicionando como filho de Deus. Vontade, de repente vem até vontade de pecar, meu irmão, surge. Um homem longe de uma mulher sente necessidade, como sente necessidade de comer, isso é instinto do ser humano. Como de repente você está numa posição, surgem umas oportunidades, pode até dar vontade de você se beneficiar da sua posição para se engrandecer, para tirar lá proveito, mas se não é correto, se não é de Deus, irmão, abra mão. Isso é o pecado, meu irmão, é iniquidade. Isso é tão sério que o Senhor vai cobrar até de homens que pregam. Eu estou aqui pregando a palavra, ó. É uma forma de pregação, não estou tão operante na obra como eu gostaria. Eu creio que em breve, Deus movendo, eu estarei. Mas eu estou o quê? Pregando a palavra, então eu serei cobrado. Naquele dia, o Senhor fala o quê? Que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque muito naquele dia, onde me dizer, mas Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais o quê? O pecado, a iniquidade. Às vezes a gente pode até estar fazendo algo para Deus, sabe? Mas no fundo tem um pecado, tem uma situação que a gente sabe, meu irmão. Não precisa ninguém apontar o dedão, não precisa Deus levantar um profeta lá do Monte Oreb, um ungidão daqueles que, meu Deus, os caras, quando desce igual Moisés, meu irmão. Tem um homem de Deus aí que diz isso aí. Diz que quando o homem desce de lá, meu irmão, se a pessoa tiver com um bichinho no corpo aí, o maligno, ele passa do lado da calçada, a pessoa... Tinha um pastor na nossa antiga igreja que o cara descia tão cheio, tão transbordando da presença, meu irmão, que ele passava de um lado da calçada, as pessoas caíam do outro lado, meu. O diabo não conseguia
resistir à glória de Deus na vida dele. Mas não precisa Deus levantar um cara desse para dizer isso, aquilo. O Espírito Santo, ele nos convence, ele mostra onde a gente está errando, ele mostra o que a gente precisa abrir mão, ainda que você tenha prejuízo aparente. Mas como a gente leu lá em Amazias, irmão, ele teve um aparente prejuízo, né? Daquelas pratas lá, daquele ciclo de prata que ele tinha dado, mas ele teve o quê? A vitória contra o inimigo. E é isso que Deus quer nos dar, a vitória contra o inimigo, contra o pecado, e conceder aquilo que a gente pede. Quando a gente pedir, ele vai o quê? Responder, ele está pronto para responder. É claro que é no tempo dele, né? A gente quer tudo para ontem, mas Deus vai responder. Então se posicione. E aqui no Evangelho de João, capítulo 3, para a gente fechar com chave de ouro. Meu irmão, essa é tremenda. Para a gente finalizar, né? Fala assim, Epístola de João, capítulo 3, que a hora já é avançada, e eu tenho que resumir que normalmente a pregação é 40, 50 minutos, no máximo 1 hora. Vamos lá. Capítulo 3, Epístola de João 3:3. E assim, no 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei, né? Aquele que comete iniquidade transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, né? Da lei de Deus. A iniquidade é isso, é igual à lei dos homens. O homem instituiu uma lei, né? Tem a lei de trânsito, tem várias leis, né? Agora está tendo até a lei da internet, né? Sobre os crimes cibernéticos, né? Porque não havia essa lei. Então a pessoa transgredia e não podia ser punido, porque não tinha nenhuma lei dizendo que era crime a pessoa invadir o celular dos outros, invadir o computador. Não era crime, mas agora existe uma lei dizendo que isso é crime. Então é crime, a lei diz é crime, irmão. Então acabou. Pode ser o cara mais poderoso e influente. Se ele está invadindo o teu celular e está cometendo um crime, se ele está invadindo o teu computador, é um crime. Por quê? A lei dos homens, mas existe a lei de Deus também, que está acima da lei dos homens. Porque hoje a lei dos homens tem aprovado coisas que a lei de Deus já aprova. Aí você vai preferir o quê? Ficar mal com os homens, mas ficar bem com Deus. Se você quer ver Deus operar poderosamente na sua vida, eu quero. Então, prefiro ficar bem com o Altíssimo. Amém? Então, vamos aqui. Aí, todo aquele que pratica o pecado, né, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que aquele que se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado. Está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que permanece nele não vive o quê? Pecando. Não, aí tem umas versões que falam não peca, mas essa versão atualizada é bem melhor, porque ela fala não vive na prática, porque você vai cometer algum deslize na caminhada, mas uma coisa é você errar e outra coisa é viver na prática do erro. E todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Então, às vezes a gente vê a pessoa do mundo, até uma pessoa boa, mas está totalmente praticando o que a palavra de Deus, né, condena. E a pessoa é igual, às vezes, uma pessoa na criminalidade. A pessoa sabe que é crime fazer determinada coisa, invadir a casa dos outros, pegar o carro dos outros, os bens do próximo. A lei proíbe isso. A pessoa vai ter as consequências, que é o quê? Vai ter uma prisão, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, é um crime. Então, E aqui na lei de Deus fala sobre isso. E assim, aí no 7 fala assim: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, né? A lei de Deus é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado, né, que pratica o pecado, procede quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir o quê? As obras do diabo. Meu irmão, o inimigo das nossas almas não vai ter vez na minha e na sua vida, porque Jesus Cristo está se manifestando. Então, quando você abre mão do pecado, se volta para Deus, irmão, você dá liberdade para Deus operar, intervir na tua vida, e o inimigo é derrotado em nome de Jesus. Aí fala assim o versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Na prática do pecado. Outras versões falam, revista corrigida, não comete pecado.
Porque nele o que? Permanece a divina semente, né? Que é a palavra de Deus. A palavra está o que? Guardada, que a lei de Deus está guardada no coração dele. Ora, esse não pode viver pecando, porque é de Deus. Então, irmão, por mais que eu e você venhamos ter aquele momento, erramos, mas errar uma coisa, outra coisa é viver no erro. Aí no 10 fala assim, ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos o quê? Do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, nisso é feita a diferença daqueles que o quê? São de Deus, não que a gente está dizendo que a pessoa é a prática. A prática está o quê? Levando a pessoa por um caminho que não é o caminho do Senhor. A gente vê a nossa sociedade seguindo por um caminho contrário à lei de Deus, à palavra de Deus. Então é isso que eu estou querendo dizer. Então o pecado, a confissão do pecado traz vitória. Provérbios 28:13, né? Aquele que confessa e deixa, né? Alcança o quê? Misericórdia, né? Esse vai prosperar, né? Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Pode até prosperar no mundo humano, né? Mas diante de Deus é um miserável, né? Isso aí é bem claro lá em Apocalipse. Deixa uma igreja que aparentemente era próspera, mas aos olhos do Senhor era uma igreja miserável. Ele estava do lado de fora querendo entrar. Então, meu irmão, se você quer vitória, eu quero vitória, então largue o pecado, se santifique, se volte para Deus. Se você, porventura, já esteve na presença de Deus, buscava, era um instrumento nas mãos do Senhor, andava nos preceitos do Senhor, tinha largado o pecado, meu irmão, e devido a alguma coisa, parou a caminhada, hoje vive fazendo coisas que você sabe, não precisa ninguém dizer que não agradam a Deus, que você sabe que esse não é o caminho do Senhor. Meu irmão, volte para a presença de Deus, abra a mão, ainda que você aparentemente vai ter perdas, prejuízo, mas prefira estar na presença de Deus como aquele rei lá que, mas eu vou ter um prejuízo, mas Deus é poderoso para te dar muito mais. Deus é poderoso para te restituir dobrado, irmão. A palavra de Deus diz que os anos consumidos pelo gafanhoto, ele nos restituirá. Então, fica com essa palavra, que Deus abençoe poderosamente. Então, aqui mostra, assim como o Senhor Jesus Cristo se manifestou para desfazer a obra do diabo, e o diabo quer o quê? Que eu e você venhamos errar o alvo. O alvo é Cristo, é andar conforme Cristo quer que eu e você venhamos andar. Ele é o nosso alvo, e ele quer o quê? Criar coisas, colocar coisas para que a gente venha praticar ou venha consentir na nossa vida ou até apoiar, que na verdade vai nos afastar de Deus, vai impedir da bênção de Deus, a manifestação de Deus venha sobre nós e vai dar legalidade para ele vir destruir, roubar. É claro que nem todos estão passando por momentos de dificuldade, de luta, isso é porque o caso de Jó é um maior exemplo disso. Nosso Salvador, os apóstolos ali estavam no centro da vontade de Deus e eram perseguidos, humilhados, envergonhados. Então, não é por aí, amém? Mas entenda o que eu estou querendo dizer. Larga a mão do pecado, meu irmão. Larga a mão do pecado. Essa é uma armadilha do diabo para o quê? Para você perder a vida eterna. É a principal dele, meu irmão. Bem, essas coisas dessa terra não é o foco dele. O foco dele é fazer com que eu e você venhamos perder a comunhão com Deus e não possamos ser um instrumento, um reparador de brechas, sabe? Um restaurador de veredas, como diz lá em Isaías 58, para que através de nós vidas não sejam abençoadas. Por mais simples, uma oração simples que você faz na tua casa, irmão, ela move o mundo espiritual. Eu sou testemunha disso, meu irmão. Só tenho feito isso ultimamente, só orar e feito alguns convitinhos para a igreja. Irmão, eu estou vendo o bichinho se levantar com força, irmão, de tudo quanto é jeito. Eu só estou fazendo isso, aparentemente só isso. Mas está surtindo um efeito no mundo espiritual, meu irmão, tremendo. Então, viu, o povo estava na prática do pecado, lá em Isaías, o clamor deles não chegava o quê? Ao alto. Então, quando você abre mão do pecado, as mãos do Senhor que estão impedidas de agir, não que Deus não seja poderoso para agir, Deus é o Todo-Poderoso, mas ele não pode ir contra a lei dele. Se você está infringindo essa lei, ele não pode agir a teu favor. E Deus, ele está ansiando, meu irmão, intervir na sua causa, intervir na sua família, operar na sua empresa, nos seus empreendimentos, nos seus negócios. Deus quer ir diante de ti, ele quer ser seu respaldo, a sua retaguarda, ele quer te abençoar
poderosamente, mas abra a mão do pecado, que é a legalidade que eu e você damos para o inimigo agir e impede Deus de operar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família, em nome do Senhor. Em brevemente eu virei com outro videozinho. Esse foi longo, né, meu irmão? Tem que vigiar nisso aí. Deus abençoe poderosamente você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.